Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos entrevista pelo Viva Mais Saudável com a psicóloga, a doutora Ariane Wozniak, que vai estar conversando com a gente sobre a síndrome do pensamento acelerado. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos pelo canal T. Doutora Ariane, para a gente dar início à entrevista. Olá, tudo bem? Tudo bem? Uma boa noite, doutora. Boa Seja noite, bem-vinda. obrigada. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Tá, joia. Bom, então, meu nome é Ariane Wozniak, eu sou psicóloga na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Faço atendimentos online e presencial. E hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho, então, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, eu já começo a perguntar para a doutora o que vem a ser a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, ela não é uma doença, mas ela é um conjunto de sintomas que acaba apresentando um estresse, um cansaço, uma fadiga, né? Uma exaustão. Aquela pessoa que chega em casa depois do trabalho e não consegue desligar, não consegue deitar e dormir e ter uma noite completa de sono revigorante. Geralmente essas pessoas também acabam se queixando por uma falta de concentração, dificuldades de memória, e isso vai desgastando então toda essa nossa saúde, tanto emocional, quanto mental e quanto física também, porque o nosso cérebro, ele é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo, né? E o que acaba causando essa síndrome do pensamento acelerado? Na verdade, o que causa essa síndrome do pensamento acelerado é uma combinação do nosso estilo de vida, como a gente leva tudo isso, né? E também a quantidade de estímulos que a gente vem recebendo no nosso dia a dia. Antigamente, as informações elas dobravam a cada 200 anos. E hoje em dia, o fluxo de informações, ele dobra a cada ano. Então, a gente é bombardeado cada vez mais por muitos estímulos. E o principal problema é que a gente nem percebe que está recebendo e absorvendo tanto estímulo assim. Né? Eu acho que todo mundo já passou pela questão de ficar ali mexendo no celular e não perceber, e quando vê, tá cansado, tá com dor de cabeça, ou liga o rádio e aí tem um monte de informação, a TV também, os outdoors nas ruas. Então, tudo isso é informação chegando para o nosso sistema nervoso. Por mais que a gente não tenha consciência dessas informações, é como se a gente fosse captando pelos outros sentidos e absorvendo. E aí o nosso cérebro não sabe muito bem o que fazer com tudo isso, então ele só vai armazenando. E ele pode se manifestar de várias maneiras? Sim, na verdade ele começa com essa sensação de cansaço, de fadiga, né? E aí o nosso corpo ele tem vários jeitos de contar pra gente que ele tá sofrendo. O problema é que a gente não dá muita atenção. Eu brinco que o computador, ele força a gente a parar, né? Ele do nada começa a atualizar, a gente pode ficar brabo ou não, vai ter que colocar e esperar. Acabou a bateria, você vai ter que botar lá na tomada e esperar, né? E a gente acaba que não dá bola e fala, não, só mais um pouquinho, ah, não, a semana já tá acabando, ou ah, não, mês que vem eu descanso, né? Tiro o atraso. Só que isso não acontece, então ele vai acumulando e dando sinais cada vez mais intensos. Então, de repente, você começa a perceber essa parte do trapézio mais tensionada, o seu rosto já está mais fechado, você se sente irritado com qualquer coisa, começa também a ter uma sensibilidade muito maior a sons, a barulho, a lugares onde tem muita gente. O sono também desregula muito, então você está morrendo de cansaço, você deita para dormir e parece que não desliga, né? E nos casos mais graves, aí a gente acaba percebendo também crises de ansiedade, crises em que você vai parar no hospital com medo de estar morrendo ou com falta de ar
uma crise mesmo de pânico. Também tem a questão de que algumas pessoas com esse estresse exacerbado acabam tendo problemas de gastrite, de diabetes, hipertensão e até problemas cardíacos. Então, ele vai se apresentando de uma maneira leve e se a gente não parar, não olhar para isso com consciência e não ter uma rotina que acabe dando uma vazão para tudo isso, a gente acaba colapsando, a gente acaba dando tilt, né? Até eu ia perguntar quais seriam os danos, né, que o pensamento acelerado causa, tanto na saúde física e mental. A doutora já até citou alguns, né? Então, é bastante perigoso, até porque acaba desencadeando até outras patologias, no caso. Justamente. Você acaba achando que foi um mau jeito nas costas ou foi só uma semana mais cansativa, só que você não vai dando bola muito para isso, né? Justamente por serem sintomas muito comuns a outras doenças. Só que o acúmulo delas vai fazendo com que você não tenha mais aquele restart de energia. Um fim de semana já não é mais suficiente para que você descanse e se recupere para começar a semana de trabalho de novo. Você acorda já cansado de manhã, exausto, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente fique mais suscetível também a uma baixa imunidade, a uma torção, a se machucar mesmo, porque a gente fica num automático que você nem percebe que rua você andou para ir até o trabalho, se estava chovendo ou se não estava, se tem sol lá fora. Tem dias que você fica colapsado ali e você não percebe que a vida está passando, que tudo está acontecendo. Então, eu diria que o risco maior é a gente perder a vida que está acontecendo aqui, perdido no meio de tantos sintomas, né? Verdade, doutora. E é possível a pessoa saber que está sofrendo da síndrome do pensamento acelerado? Se ela tiver uma boa consciência corporal, uma boa consciência de como é o humor dela e que isso vem alterando, sim, né? Outro ponto é, geralmente alguém que está ao seu redor vai apontar, vai questionar você, nossa, mas você anda tão irritado, nossa, mas você tem se queixado que não está dormindo, que não está bem, né? Então, eu acho que são muito mais sinais externos que vão dizendo que você não está legal, e aí você tem que buscar ajuda ou tentar fazer esse processo, então, de perceber o que mudou na tua vida. Aqui você está dando atenção realmente? Como está a tua rotina? Né? Você tem uma rotina super apurada, super atarefada, ou você consegue ter um horário bacana para dormir? Você consegue parar para fazer suas refeições? Você consegue parar também para descansar? Ter lazer também ou não, né? Hoje em dia tem muito essa questão workaholic que as pessoas não param. Elas levam o trabalho para casa, ficam madrugada fora e entendem que isso é sinal de produtividade, que isso é uma coisa bacana, mas não percebem que às vezes se elas tivessem uma saúde muito melhor, uma qualidade muito melhor, elas conseguiriam dar conta desse trabalho num tempo muito menor, porque teriam mais foco, mais disposição e mais concentração para fazer as coisas. E hoje a gente se depara muito também com as pessoas acabam levando o celular até mesmo para fazer as atividades físicas, né? E tá fazendo, acaba parando a atividade para mexer no celular. Isso também acaba prejudicando, né, doutora? Sim, prejudica muito. Na verdade, acho que as pessoas não desgrudam do celular nem para fazer atividade física, nem para ir no banheiro. Eu falo que aqueles minutinhos à tarde que era para você ir tomar um café e conversar com teu colega, hoje em dia não existe mais, porque você está ali mexendo no celular, você aperta a maquininha de café, toma, você não sente mais o cheiro do café, você não participa da atividade de passar o café, né? Eu falo que você tem que trazer atenção para o momento em que você está vivendo. Então, se você vai parar uns minutinhos à tarde para passar um café, fazer um chá, deixa o celular lá na mesa de trabalho, sente o sabor daquilo, tudo isso vai te trazendo conexão e consciência corporal também, o que ajuda você perceber quando tem algo de errado e também ajuda a dar uns mini resets no nosso sistema. Ou seja, né? Ele tá esquentando, você levanta, faz um xixi, toma um café, eu brinco, vai lá, abre a janela, vê como tá o clima, dá uma boa respirada, espreguiça, tudo isso vai colaborando. Agora, se você tiver com o celular, esses 15 minutos viram em nada e você não consegue nem tomar o seu café direito, né? Com certeza. E é possível tratar a síndrome do pensamento acelerado, doutora, de que maneira?
A, Que a doutora poderia dar uma a dica. principal delas vai ser alinhar essas expectativas, né, de produtividade, de você estar sempre ligado e atualizado de tudo. Hoje em dia é muito difícil você ir na mesma velocidade do que as atualizações, tanto de informação quanto de tudo que você vive, né? Então você tem que alinhar isso. Você não vai dar conta de tudo, não adianta. Né? Outro ponto importante é alinhar a sua rotina, deixar o seu dia a dia mais saudável. Também manter hábitos de vida mais saudáveis, né? Como fazer um exercício físico. Eu falo que a respiração também consciente e diafragmática, ela é uma coisa muito simples. E que se você parar ali por 5, 10 minutinhos diário e ficar quietinho respirando com consciência, isso também já vai mandar sinais de relaxamento para o teu cérebro e você vai entrar nesse estado de rebaixamento de consciência e vai conseguir, então, dar um reset e aí voltar para as suas atividades muito mais focado, vai te ajudar a concentrar muito mais. Em alguns casos também a gente precisa, nesse tratamento, fazer manejo de ansiedade, gestão das emoções, tem que trabalhar com toda essa questão do autocontrole, da autocobrança, das exigências. Então, a psicoterapia acaba auxiliando também nessa mudança de estilo de vida. Então, eu diria que você precisa cuidar do seu físico com as atividades, com o movimento diário, cuidar da sua rotina, da sua alimentação e também cuidar psiquicamente de tudo aquilo que você tem como crença na vida, que você tem como verdade, porque muitas vezes você, só porque ouviu repetir em milhões de vezes que você tem que ser multitarefas, você se cobra disso. Mas nós não fomos feitos para ser multitarefas. A gente desgasta muito mais quando está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É verdade. E qual a diferença entre o pensamento acelerado da hiperatividade mental do TDAH? Tá. A principal diferença é que o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, né? Ele é multifatorial e ele começa na infância. E ele pode perdurar aí para a adolescência e para a vida adulta. E a síndrome do pensamento acelerado, ela é desencadeada, ela é causada muito mais pelo nosso estilo de vida, né? Pelo nosso modo de ver as coisas também e de filtrar as informações. E vai impactar diretamente quando somos adolescentes, adultos, porque já consumimos essas informações de um modo mais, como eu posso dizer, sem consciência. A gente só vai consumindo num piloto automático mesmo, né? A criança, eu acho que é a época da vida em que a gente mais está presente na nossa vida enquanto criança. Porque você está brincando, você está envolvido ali, você está presente no momento. E depois de um tempo a gente vai deixando de fazer isso. Então, a síndrome do pensamento acelerado se diferencia do TDAH por esses motivos. E o ambiente em que a pessoa vive, isso influencia bastante no pensamento acelerado e principalmente para quem já sofre de ansiedade? Sim. Principalmente porque, às vezes, a cultura desse ambiente, a cultura desse lugar, seja o trabalho, seja a família, ou seja os amigos, eles podem disparar gatilhos que façam com que as suas exigências aumentem, o seu autocontrole, sua necessidade de autocontrole aumentem, a sua ansiedade em si aumentem, porque a sensação é que você nunca vai dar conta de tudo. E realmente você não vai. Eu acho que quando você cria consciência de que é isso mesmo, eu não vou dar conta de tudo, você até consegue manejar essas questões ambientais. Mas do contrário, é muito difícil. Você está todo dia num ambiente onde as pessoas estão te pressionando, onde as pessoas estão falando de uma produtividade exacerbada, uma cobrança insana. É raro quem consiga se desvencilhar disso sozinho, se não tiver uma questão muito bem estabelecida ali com as suas crenças, com as suas emoções e o modo de viver a vida. Então, a pessoa se cobrar menos ajudaria bastante. Ajuda muito, porque à medida que ela vai se cobrando menos, né, ela consegue entender que ela vai precisar desses espaços de descanso, ela vai perceber que não adianta ela ficar trabalhando madrugada fora e no outro dia ter que levantar e ainda produzir mais, porque isso vai diminuir o rendimento dela. Então, ela entende que
se cobrando na medida certa, vamos dizer assim, e entendendo o que vai influenciar realmente na produtividade, na concentração dela, na disposição de energia para exercer uma atividade, acaba colaborando para que ela entregue o que precisa ser entregue com qualidade num tempo muito menor. E, doutora, como é possível distinguir os pensamentos normais, vamos dizer assim, como preocupações, situações do dia a dia, dos pensamentos acelerados? No primeiro, né, nesse pensamento mais de preocupação mesmo, geralmente algo motiva esses pensamentos. Algo que aconteceu no teu dia, um acontecimento ou uma memória de alguma coisa que você passou, ou uma notícia que você viu na televisão. Então é como se ele tivesse um motivo, algo que engatilhou esses pensamentos. Já no pensamento acelerado, ele não tem um motivo e uma causa aparente. É todo dia você chegando cansado, você não conseguindo desligar, todos esses pensamentos automáticos bombardeando a sua cabeça e de repente você está pensando no boleto, dali a pouco você está pensando na lista do mercado, dali a pouco você está pensando no futebol, enfim, não tem uma ordem, não tem uma prioridade nesses pensamentos também. Você não consegue dar check neles, digamos assim. E quanto mais você tenta resolvê-los, parece que mais pensamentos catastróficos vêm para provar de que você está errado. Então você entra também numa linha muito mais pessimista de vida, mais irritadiça, porque você cansa muito mais rápido. E a gente vai entrar no quadro Mito ou Verdade. Para quem está acompanhando a live e quiser mandar a sua pergunta, pode fazer a sua pergunta que a gente faz para a doutora daqui a pouquinho, ok? E o quadro Mito ou Verdade, a gente tem o primeiro mito ou verdade, que os pensamentos acelerados podem levar a uma depressão profunda? Na verdade, ele não vai levar a uma depressão profunda como relação de causa e efeito. Eu tenho a síndrome do pensamento acelerado e eu vou ter uma depressão profunda. Até porque todos os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Eu brinco que é como se fosse uma receita de bolo. Se faltar a temperatura exata do forno, ou se faltar o fermento, ou se faltar o açúcar ou o trigo, não vai sair um bolo, vai sair algo parecido. E aí seriam os sintomas, né? Então ele pode ir Certo. gerando tem mais sintomas de ansiedade, pode gerar um humor mais deprimido, e aí, se você não presta atenção, não cuida de tudo isso, ele pode, então, acabar colaborando para gerar, assim, uma depressão, e se ela não for tratada, por consequência, vai entrando num transtorno depressivo, e os graus aí também vão acontecendo, né? Vão se desenvolvendo. Então, não é uma relação de causa e efeito, mas tem impacto direto, sim. E é mito ou verdade que uma pessoa que acaba estudando muito, absorvendo muitas informações, pode vir a desenvolver o pensamento acelerado sem perceber? Na verdade, não. Por quê? Porque quem estuda muito, quem tem, principalmente concurseiros, enfim, eles têm um foco no estudo, né? Então, aquilo que eles estão absorvendo é algo planejado, é algo programado. E muito menos que as pessoas que não estão estudando, eles têm ali informações importantes, necessárias, eles têm filtro em tudo isso. Agora, quem não está estudando, por exemplo, às vezes está no mesmo momento rodando o celular, assistindo TV e captando muito mais informações. Quem nunca pegou o celular junto com a TV e às vezes ainda está escutando ou conversando com alguém? Veja a quantidade de informações que essa pessoa absorve mesmo sem perceber, daquela pessoa que, se estiver estudando, provavelmente vai deixar o celular do lado, vai focar em uma coisa só e vai estar ali absorvendo aquelas informações específicas. Então, não tem a ver com quem estuda demais e nem nada. Na verdade, isso até colabora para a sua concentração, para o treino de absorção de conhecimento, memória e tudo mais. E o nosso último mito ou verdade, que quem fala muito rápido é porque pensa rápido. E isso pode acabar influenciando o pensamento acelerado? Na verdade, não. Nem sempre essa fluência da fala ela está relacionada a uma rapidez de pensamento. Na verdade, a fala mais rápida, ela pode ser causada por diversos fatores. Ou porque aquela pessoa tem uma boa articulação de informações,
ou porque ela é muito ansiosa, muito nervosa, às vezes ela tá com muito medo também, com muita timidez ou vergonha. Então isso faz com que ela fale mais acelerado, às vezes como algumas palavras, enfim, né? Mas não tem essa relação direta, não. Então seria um mito. Um mito, isso. E a gente entra agora nas perguntas dos internautas. Eu vou dar uma olhadinha se a gente já tem pergunta aqui na live. Para quem quiser estar fazendo a pergunta, pode fazer, enviar a sua pergunta. A gente tem a pergunta da Aline aqui da live. Ela dá boa noite, doutora. A falta do sono pode agravar nesses casos? Sim, pode agravar, mas na verdade eu acredito que seja o contrário. É isso, é todo esse contexto de estresse, de informações e de uma rotina não muito organizada que está causando a falta do sono. Então, nesse caso, a relação é contrária. Eu sugeriria para ela que ela buscasse saber como funciona a questão de uma higiene do sono, que entra principalmente em você deixar os aparelhos eletrônicos umas 2 horas antes de dormir desligados, usar muito mais uma iluminação mais quente e não aquela luz branca e fria, porque isso vai ajudar a induzir a melatonina e o teu corpo vai entender que está na hora de dormir, aí ele vai produzir os hormônios necessários para isso. Tomar um banho quente ajuda, fazer respiração diafragmática ajuda muito a reduzir também esse nível de estresse e de pensamento e também vai ajudar no relaxamento para que ela induza o sono de uma maneira mais adequada. E a gente também tem outra pergunta que é da Gisele. Ela diz: olá, doutora, o yoga ajuda nessa síndrome do pensamento acelerado? Sim, o yoga ajuda muito, principalmente porque a base do yoga é a atenção plena, é estar presente, é trabalhar com a consciência corporal, é trabalhar com a respiração consciente, é trabalhar com tudo isso que nos mantém focados no presente e em uma informação de cada vez. Então é como se você aprendesse a se blindar de tantos estímulos externos também. Então a yoga é muito boa, tanto para ansiedade quanto para a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem a pergunta da Fabiana, do Rio de Janeiro, que foi enviada pelas redes sociais. Ela enviou: eu gostaria de saber quando nós não queremos pensar em um determinado assunto ou até mesmo uma pessoa e a nossa mente acaba pensando. O que fazer nesses casos? Esse acho que é o ponto principal. O nosso cérebro, ele não absorve o não. Então, se eu falo para vocês, não pensem num elefante cor-de-rosa, adiantou alguma coisa? Não Não. adianta nada. Você vai pensar, você vai lembrar, né? Principalmente quando essa pessoa ou esse acontecimento tem uma conexão ou já teve uma conexão afetiva, né? Uma memória emocional. Eu falo que a emoção ela serve como uma cola. Então, por isso que a gente acaba tendo a questão do trauma depois de um acontecimento, de uma tragédia, de um assalto, porque foi um grande impacto emocional e aquilo meio que cola para que a gente aprenda a se defender daquilo. Só que o nosso cérebro se defende ainda de uma maneira muito primitiva, acionando o nosso sistema de luta ou de fuga. E isso faz com que a gente não acione o que a gente tem de mais tecnológico no nosso cérebro, que seria a parte racional, né? A parte do nosso córtex frontal ali, o mais novinho do nosso cérebro. E aí faz com que a gente acabe, então, pensando, lembrando muito mais tudo isso e associando com as emoções. Isso fica mais grudado ainda. Então, seria muito importante que, primeiro, ela acolhesse esses sentimentos, ela pensasse, entendesse que essa pessoa ou esse acontecimento fez parte da vida dela, né? Então, acolher essa situação, falar sobre ela, escrever sobre ela, esgotar um pouco tudo isso que às vezes a gente quer colocar para debaixo do tapete, mas que cada vez que você passa ali, você vê um calombinho, né? Então, esgotando um pouco toda essa energia psíquica que está ali incrustada nessa informação, ajuda. Entender que fez parte da vida ajuda, porque aí você vai lembrar da pessoa com menos carga emocional ou do acontecimento, e isso já não vai te incomodar tanto,
né? Então é como se a gente fosse desensibilizando esse acontecimento. Ele vai se tornando mais natural para o nosso cérebro e ele entende que não precisa lembrar com tanta frequência ou com tanta intensidade. Seja porque eu não preciso mais me proteger disso, ou seja porque essa questão emocional ela já está ficando mais dissolvida também. E a gente tem a pergunta do Leandro, que é de Minas Gerais. Ele perguntou: é possível controlar a mente? De que maneira? Na verdade, acho que partindo do pressuposto de que a gente não controla nada, é possível a gente manejar as nossas emoções, entender como elas funcionam e a partir daí lidar muito melhor com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e isso nos traz uma falsa sensação de controle. Mas que quando a gente sabe e se desenvolve nesse aspecto, é muito mais fácil a gente lidar com as situações do dia a dia, não se impactar tanto e as coisas não mexerem tanto com a gente também. A gente lida muito melhor, então, com uma briga, com um desentendimento, ou quando a gente é criticado, porque a gente entende que isso não precisa nos afetar tanto. Porque o que o outro está dizendo, o que o outro está apontando muitas vezes, não faz sentido para nós. Então, se eu me conheço e sei que eu não sou assim, não tem por que eu me irritar. Não tem por que eu ficar brabo, não tem por que eu estourar. Então, eu estou trabalhando muito mais internamente e lidando aqui com as minhas expectativas. Agora, se eu não sei nada disso, eu perco o controle muito mais rápido. Por quê? Porque eu sou atacado pelas emoções. Eu falo que é como se a gente entrasse num rapto emocional, né? Eu acho que quem tem avós antigos aí já ouviu dizer, né? Não tome nenhuma decisão em momentos de extrema alegria e nem de extrema tristeza ou raiva, porque provavelmente você vai se arrepender. Porque quando a gente é tomado pela emoção, a gente está tentando fugir de alguma coisa ou a gente está tentando se proteger, se defender de alguma coisa. E isso faz com que quando tudo isso abaixe, a gente comece a retomar essa consciência e racionalmente pensar, opa, talvez eu pudesse ter feito de uma maneira diferente. Então, aquilo que os avós falavam de respira e conta até 10 é muito válido. Ele entra nesse manejo, ele entra nesse controle, vamos dizer assim, da mente. E a gente tem a pergunta do Luiz, que é de São Paulo. Ele enviou assim: boa noite, doutor. Eu sofro de ansiedade e a minha mente não para de pensar, mesmo quando não estou pensando. Tipo, quando eu acordo, acabo de abrir os olhos, pronto, minha mente já vem com aqueles pensamentos. Não consigo relaxar. Isso acontece por qual motivo? E o que eu devo fazer nesses casos? Na verdade, isso acontece porque se você está ansioso, geralmente você está ansioso porque você está hipervigilante, né? E eu fico hipervigilante quando eu acho que eu estou em perigo. Por mais que esse perigo não seja real. A nossa mente, ela não tem essa consciência do que é real e do que é imaginário. Tanto que a gente se emociona nos filmes, a gente se assusta com a música, com o impacto e tudo mais. Então, é por isso que ela fica enviando esse monte de sinais para que ele se proteja. Só que isso acaba fazendo mal, porque ele não precisa desse nível de proteção e ele não está trabalhando, então, para se fortalecer nesse processo. Então, eu brinco que é como quando a gente instala um alarme dentro de casa porque a gente está com medo dos ladrões. No começo, funciona super bem. Ele só aciona se tiver alguém passando ou se você acionar. De repente, ele começa a acionar com os cachorros. De repente, passou um passarinho, ele está acionando. E esse acionar é a corneta lá gritando, que é como se fossem os nossos pensamentos. De repente, não precisa acontecer nada. Ventou, o alarme disparou. Então, é porque ele está desregulado. Então, seria muito bacana que ele buscasse uma ajuda psicológica para aprender a se regular de novo, regular todo esse sistema nervoso dele e aprender também a relaxar, a fazer toda essa questão da respiração diafragmática, aprender a conversar com esses pensamentos, acolher esses pensamentos e perceber
o quanto eles são verdadeiros ou não, porque geralmente num transtorno de ansiedade, esses pensamentos eles já são mais negativos e catastróficos. E se a gente entrar confundindo o nosso ser com os nossos pensamentos, a gente acaba entrando num processo muito mais complicado. Então, entender que eu não sou o meu pensamento. O meu pensamento é produzido devido a esse acúmulo de informações, história de vida, traumas, e eu sou aqui a parte consciente de tudo isso, que tenho como manejar, que tenho como trabalhar e que às vezes eu vou precisar, seja da ajuda de um psicólogo, seja a ajuda de um psiquiatra, mas eu preciso cuidar dessa parte da saúde, principalmente ali no caso dele, que ele já acorda assim, né? E a gente tem a pergunta da Letícia, que é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela enviou: boa noite, doutora. Sofro do contrário. Na verdade, a minha mente é vazia. Não consigo pensar nem concluir os meus pensamentos. Eu preciso de tratamento? Se isso incomoda ela, sim. Né? É muito geral ali a pergunta, vamos dizer assim, mas se isso incomoda, isso atrapalha o dia a dia dela, ela não consegue dar continuidade nas tarefas, no trabalho, nos estudos, sim, ela precisa aprender a lidar então com esse medo de concluir os pensamentos, medo do que vai acontecer. Isso às vezes acontece quando a gente é muito perfeccionista, né? Você acaba se boicotando, você acaba não fazendo por medo de não ficar perfeito, por medo de não dar certo. Então é como se desse um branco. E aí você não consegue concluir as coisas, né? Então, se for esse caso e atrapalhar ela no trabalho, na rotina, ou incomodar simplesmente, que eu acho que por ela ter feito a pergunta já é algo que incomoda, seria muito bacana ela buscar ajuda sim para aprender a trabalhar isso, desbloquear essas questões que fazem com que ela trave, com que ela tenha um branco. O nosso cérebro ele é muito plástico, então a gente consegue trabalhar muito com ele, consegue aumentar o nosso nível de consciência, de fluência e até de o nosso nível de concentração, de memória. Então é muito bacana esses processos terapêuticos que a gente consegue fazer. E a gente tem a pergunta da Raquel, que é de Minas Gerais. Ela pergunta: não consigo fazer nada, pois os meus pensamentos não param. Já tentei o yoga, mas até mesmo fazendo yoga não consegui controlar a mente. Continuei pensando, até mesmo durante os exercícios. Como eu consigo esvaziar a minha mente? É impossível esvaziar a mente, primeiro, né? Desiste disso. O que você vai conseguir é aprender a ter foco, escolher os pensamentos. Você vai, é como se você tivesse uma tela mental e de repente os seus pensamentos, eles deixam de bombardear, eles deixam de ser bombas que estão tentando tomar a frente. Com o exercício de aprender a trabalhar o nosso cérebro, que é como se fosse um músculo, então é um treinamento, o yoga é um treinamento, você vai aprender a isolar tudo isso que vem do externo e aos poucos isolar também todos esses pensamentos. Eu brinco que é como se você enxergasse ali uma tela e de repente você vê um monte de balão no céu. Se você não é treinado, você vai querer dar conta de pegar todos os balões, responder todos eles, segurar todos eles e daqui a pouco você vai embora com eles. Agora, à medida que você vai treinando o foco, treinando a concentração, você vai entendendo que esses pensamentos virão e voltam. Eles vêm e voltam. Você não precisa se prender a eles. Não é porque eles estão vindo na sua mente que eles são importantes. Então é você que escolhe o que vai ser importante, o que você vai dar mais atenção. E aonde está a sua atenção, está a sua ação. Então, quando você consegue concentrar em um tipo de pensamento e dar sequência a ele, fica muito mais fácil de ignorar os outros. Então, a nossa mente não esvazia de maneira nenhuma. A gente só aprende a fazer esse trabalho. Tanto que no yoga, provavelmente, né, ela já teve a experiência de focar em um ponto específico para começar a trabalhar a concentração, ou imaginar a chama de uma vela. Isso não é à toa. Isso é para você começar, então, a dispersar dos estímulos de fora e aprender a focar.
Ah, eu desfoquei, eu comecei a lembrar lá da minha aula. Não tem problema. Entenda, aceite que a sua mente vai estar se movimentando e volta a se concentrar de novo. Com esse trabalho de vai e vem, ela vai se fortalecendo e à medida que o tempo for passando, você vai estar muito mais concentrado, muito mais atento ao momento presente. E a gente tem a pergunta da Ângela, acabou de enviar aqui agora para a gente. A Ângela é de Lages, no Rio Grande do Sul. Ela pergunta: a síndrome do pânico pode estar ligada com o pensamento acelerado? Na verdade, a síndrome do pânico, né, de ansiedade e tudo mais, ela já tem esse sintoma nela, né? Pode ver que o moço que mandou a pergunta anterior, ele fala disso, que os pensamentos vão bombardeando. Ele vai dormir, ele acorda com a cabeça cheia, né? Então tá relacionado sim. Esse é um dos sintomas, inclusive, da ansiedade, de você estar sempre na sua cabeça, sempre nos seus pensamentos e cada vez mais catastróficos. Então tem relação sim. E a gente tem a pergunta do Eduardo, de Curitiba. Ele manda aqui: boa noite, doutora. Eu tomo remédio para ansiedade já há 3 anos, mas os pensamentos acelerados continuam a todo vapor. É possível resolver através de terapia psicológica, pois eu só passo com o psiquiatra. É muito importante que o tratamento seja psiquiátrico e psicológico. O que eu falo, né? O remédio, a medicação, ela vai te colocar na sua base de funcionamento. Às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo. O remédio coloca você aqui. E aqui, né, você consegue então trabalhar com toda essa questão emocional, buscar a causa raiz dessa ansiedade, de tudo isso que está te trazendo o transtorno. Porque o teu corpo só manda sintomas quando algo não está legal, quando algo não está de acordo com a sua vida. Né? Então, na terapia, você vai entender o que está aí fora de ordem, você vai trabalhar com isso e o seu corpo não vai mais precisar ficar mandando todo esse estímulo de perigo o tempo inteiro, de pensamento acelerado o tempo inteiro. Na terapia também, você vai aprender a reconhecer as suas emoções, a trabalhar com elas, você vai aprender a lidar com os seus pensamentos, você vai também aprender a questioná-los, porque como eu falei, às vezes eles estão distorcidos, às vezes eles estão numa velocidade muito maior. Então você vai começar a se diferenciar de tudo isso e perceber, ok, o que aqui sou eu e é meu, e o que daqui é um bombardeio de fora para que eu tome consciência de algo. Então, quando você associa a medicação com a terapia, a medicação faz o trabalho biológico ali, né, físico, e a terapia vai trazer todo esse processo de reestruturação cognitiva, reestruturação emocional, vazão de toda essa energia psíquica que muitas vezes está condensada em algum fato de vida, em alguma coisa. Você vai aprender a lidar melhor com as situações, escolher agir frente a uma situação e não só reagir. Então, tudo isso ele é feito no tratamento psicológico e não com a medicação. A medicação vai conter alguns impulsos, vai conter algumas coisas, vai estabilizar alguns neurotransmissores que ou estão faltando ou estão sobrando no seu cérebro, né? Mas ela vai tratar dessa parte biológica. É com a terapia que você aprende a lidar com todo o restante, digamos assim. E a gente tem aqui enviada pelo chat do Viva Mais Saudável, Viviane da Bahia. Meu esposo vive com dores musculares quando ele tem uma noite mal dormida. Será que é o estresse do trabalho ou ele trabalha com trabalho vigilante? Provavelmente tem a ver com o estresse do trabalho, né? Porque quando a gente está estressado, não precisa ser nem só o estresse do trabalho, né? Mas o estresse da vida, enfim, não sei qual é o horário que ele trabalha, muitas vezes tem essa questão de escala, muda o sono, muda a rotina. Quando a gente às vezes está trabalhando e está irritado, pode ver que de repente a gente está aqui assim no computador, né? Você não percebe, mas você está tensionando todos os seus músculos. E na hora de deitar e relaxar, que você sente que você está travado. A hora que você para, que você sente que tem algo de errado. Então, o estresse, uma rotina
mais agitada, mudança de escala, tudo isso, se não for gerenciado com todas essas questões que eu falei de atividade física, cuidado com a parte emocional e mental, acaba trazendo tudo isso também, acarretando tudo isso. Tem um relaxamento que a gente usa muitas vezes quando a pessoa tem essa com frequência tensão, que é um relaxamento progressivo. Você vai tensionando e relaxando todas as partes do seu corpo. E isso ajuda a soltar um pouco a musculatura. Né? Se ela procurar ali na internet, no YouTube, ela consegue um relaxamento guiado. Seria muito bacana se ele pudesse fazer. Ajuda bastante. Ajuda a relaxar os pensamentos, ajuda a relaxar os músculos. E essas dores musculares, então, tem tudo a ver, então, também com a saúde mental, doutora, Sim. muitas vezes. A dos sintomas que a gente tem no dia a dia tem a ver com a parte psíquica, né? A não ser que seja uma relação de causa e efeito. Por exemplo, eu queimei o dedo e tá doendo. Ok, né? Mas do contrário, não. Uma gastrite geralmente tem causa emocional, dores no corpo, cansaço, tudo isso acaba sendo acarretado aí por um fundo emocional, digamos assim. Porque a gente E a gente tem... desculpa. conecta o corpo físico do emocional, né? Então, um interfere no outro diariamente. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Luísa, de Curitiba também. Ela enviou a seguinte: doutora, minha filha tem 26 anos e sofre do transtorno de borderline, acho que é assim que fala, e ela pode vir a desenvolver o pensamento acelerado ou ela já está com ele desenvolvido? Na verdade, não tem como eu saber se ela já está com ele desenvolvido ou não, né? Mas todo mundo pode. Não tem a questão do borderline ali não vai impactar em ela não ter ou excluir a questão do síndrome do pensamento acelerado, né? Porque tem muito mais a ver com toda essa questão da forma com que ela absorve as informações e lida com tudo isso, do que realmente com o transtorno ali borderline, né? Então, eles podem coabitar, coexistir. Mas só conversando mais com ela, entendendo que a gente vai saber se já tem ou não. Ok, doutora. E a gente vai para a parte do quadro Falando a Verdade. A gente está quase chegando aí no final da entrevista. Para quem ainda quiser aproveitar e enviar sua pergunta na live, fiquem à vontade. E o quadro Falando a Verdade tem a pergunta: qual o impacto que o pensamento acelerado causa nas nossas vidas de uma maneira geral e a importância de estar cuidando da saúde mental com um especialista? Acho que a questão do impacto ficou bem claro ali, né, durante a entrevista. Ele impacta desde o menor grau, e se você der atenção a isso, você já consegue melhorar, até casos de você ter aí problemas cardíacos com essa questão da falta de manejo do estresse, da falta de manejo da absorção das informações e o modo com que você lida com a tua rotina e com a tua saúde, né? E a importância de tratar com um profissional especializado é que ele vai saber o melhor tratamento para o seu caso, né? Aqui o que eu dei foram dicas gerais de quem tem ansiedade, de quem tem a síndrome do pensamento acelerado, mas é só conversando com a pessoa e entendendo tudo que levou ela a estar assim hoje que vai fazer com que a gente escolha, então, o melhor tratamento, escolha a melhor abordagem para cuidar de tudo isso, para que ela volte a ter uma qualidade de vida melhor, um sono revigorante, por consequência, seja mais mais bem-humorada, mais feliz, tenha mais sentido de vida também. E, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato, seguir nas redes sociais, acompanhar aí o seu trabalho. Uhum. Bom, então, quem precisar pode me seguir no perfil Psico Ariane Wozniak aqui no Instagram. No TikTok é o mesmo perfil. E quem precisar do meu telefone, tem o link ali na bio também. É só acessar ali. Se precisar de alguma coisa, é só mandar mensagem que eu respondo vocês, tá bom? Também tem uma caixinha aberta no perfil. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode mandar lá.
E, doutora, faltou a gente falar algo durante a entrevista que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o tema? Eu acredito que o principal, cuidem-se, olhem para o corpo de vocês, escutem os sinais, né? Ele nunca vai mandar algo à toa. Então, se vocês têm se sentido exaustos, se vocês têm se sentido mais ansiosos ou mais deprimidos, enfim, algo não está legal. Cuidem, o nosso corpo é a nossa casa. Né? Sem ele, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não gasta o nosso dinheiro, a gente não convive com a nossa família. E quando eu digo nosso corpo, eu estou incluindo mente, eu estou incluindo cognição, psiquismo e estado físico também. Nós somos um ser completo, então ouçam o corpo de vocês, entendam o que está acontecendo e tentem ter uma rotina com mais espaços aí de descanso, de reflexão, de momentos também de relação com quem vocês gostam, com quem vocês amam, com a família de vocês, porque tudo isso impacta diretamente na saúde mental, né? Quanto mais qualidade tivermos nas nossas relações de trabalho, de família, de amizade, melhor é o nosso estilo de vida, mais saudável nós somos e mais nós queremos cuidar de nós e de quem está ao nosso redor. Mas não tem como eu cuidar do outro se eu não cuidar de mim primeiro, né? Com certeza, doutora. E a Adila está mandando palmas aí pela live, teve muita gente aí parabenizando pela entrevista. E eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui no bate-papo legal do canal TP Fest, trazendo aí orientações para os internautas. E a doutora gostaria de deixar um último recado antes de a gente encerrar a live. Eu agradeço o convite de vocês também, foi muito bom estar aqui, é muito boa também a interação de vocês, foi muito bacana. Muito obrigada, uma ótima noite a todos, bons sonos, bom sono, né? Que todo mundo consiga descansar aí para amanhã começar um novo dia. Obrigada, doutora. E para quem quiser acompanhar as dicas também da doutora Ariane, é só entrar em contato também com ela pelas redes sociais ou também acompanhar as dicas no Viva Mais Saudável TP Fest, porque ela faz parte do Viva Mais Saudável. Obrigada, doutora, pela entrevista. O bate-papo legal vai ficando por aqui, agradecendo a todos que participaram da live, que mandaram aí as suas perguntas pelas redes sociais e também pelo chat do site Viva Mais Saudável, tpfest.com.br. Uma boa noite a todos vocês e até o nosso próximo programa com mais um bate-papo legal. Uma boa noite, doutora. Boa noite.